Popó enfrenta o padre Marcelo Rossi em uma luta espiritual, o milagre da palavra de Deus. Era uma tarde calma no templo de padre Marcelo Rossi, com a plateia absorvida pela atmosfera espiritual que tomava conta do ambiente. Popó, o famoso ex-lutador, estava ali, participando do culto em busca de algo maior, mas o que parecia ser uma simples oração começou a se transformar em algo muito mais intenso. Inicialmente, Popó estava tranquilo, com uma expressão séria, mas logo o comportamento dele começou a mudar. Seu corpo se contorcia, seus olhos se arregalaram e a atmosfera ao seu redor ficou pesada. A plateia começou a perceber que algo estranho estava acontecendo, quando ele, com uma voz alterada, gritou com raiva: "Você não pode me salvar! Eu sou mais forte do que você pensa, padre! Desafie-me! Eu sou mais forte do que a sua fé!" Um calafrio percorreu a sala. Popó não era mais o homem tranquilo que entrou no templo, mas alguém possuído por uma força maligna. A tensão era palpável. Popó, com os músculos tensos e os olhos injetados de raiva, se colocou em posição de luta, desafiando o padre. Ele parecia possuído e sua fúria aumentava a cada segundo. A plateia estava em choque, não entendendo o que estava acontecendo, mas com um medo crescente no ar. Padre Marcelo, ainda tranquilo, não se perturbou. Olhou para Popó com serenidade, mas com a firmeza de quem sabia exatamente o que fazer. "Você está possuído por algo maligno, Popó, mas com a força da palavra de Deus eu posso libertá-lo", disse com calma. Enquanto Popó se aproximava com a intenção de atacar, Padre Marcelo não recuou. Em vez disso, ele começou a orar, recitando passagens bíblicas com poder e autoridade. A sala ficou em silêncio absoluto. A tensão na sala aumentava a cada palavra, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido pela força espiritual que se estabelecia no templo. Popó avançava, os olhos fixos no padre, mas o semblante de fúria estava começando a dar lugar a uma expressão de confusão, como se ele não soubesse mais o que estava fazendo. Seus movimentos estavam descontrolados, como se algo o estivesse forçando a agir contra sua vontade. A tensão na sala era quase insuportável, o suor escorrendo pela testa de Popó enquanto ele se aproximava do padre. Mas a cada passo, a presença de Padre Marcelo parecia crescer. Ele não estava mais apenas orando, ele estava invocando a presença divina com força, com palavras que reverberavam por todo o templo. O som da oração parecia se espalhar pela sala, se intensificando a cada palavra. O ambiente estava mudando, transformando-se. A luz, antes suave, agora parecia brilhar mais intensamente, como se a própria energia da fé estivesse invadindo aquele espaço. Enquanto o padre continuava a orar, algo começou a mudar no comportamento de Popó. Ele parou de se mover como se estivesse sendo parado por uma força invisível. Sua respiração se acalmou, mas ainda havia um semblante de desconforto em seu rosto, como se estivesse lutando contra algo que não conseguia entender. A plateia observava, silenciosa, cada movimento, cada mudança no ambiente, sentindo a presença divina tomar conta do lugar. A luz começou a brilhar mais intensamente ao redor do padre, e a sensação de paz, embora ainda tensa, começou a envolver todos na sala. Padre Marcelo continuava com a fé inabalável a recitar passagens bíblicas, enquanto a tensão espiritual diminuía, e Popó, aos poucos, começava a se acalmar, como se a força maligna estivesse sendo retirada de seu corpo. Com a última oração proferida por Padre Marcelo, a transformação foi imediata. Popó, que antes estava contorcendo-se de dor e raiva, agora estava parado, respirando pesadamente. Ele olhou para o padre, como se tentasse entender o que havia acontecido com ele, ainda atordoado. Lentamente, os músculos tensos relaxaram, e a expressão de agonia deu lugar a uma expressão de alívio.
Algo invisível, que parecia ter o poder de dominá-lo, havia sido expulso de seu corpo. A plateia, que estava em silêncio absoluto, finalmente exalou um suspiro coletivo. A tensão no ar desapareceu, dando lugar a uma sensação de paz e tranquilidade. Popó caiu de joelhos. As lágrimas começaram a cair de seus olhos enquanto ele olhava para o padre, agradecido e arrependido. A sala, que antes estava pesada e carregada, agora se enchia de luz e esperança, como se um milagre tivesse realmente ocorrido. Eu estava perdido, mas agora encontrei a paz. Obrigado, padre, disse Popó, com a voz embargada, mas cheia de gratidão. Padre Marcelo, com um sorriso acolhedor, o ajudou a levantar. A força da fé é capaz de curar até as maiores aflições. Deus te abençoou, Popó, respondeu o padre, com uma serenidade que parecia irradiar de sua própria alma. A plateia, que estava em silêncio durante todo o evento, começou a aplaudir. As palmas ecoaram pelo templo e muitos estavam visivelmente emocionados. O milagre de fé havia se concretizado diante de seus olhos. O poder de Deus, através da palavra de Padre Marcelo, havia libertado Popó de uma força maligna que o possuía. Aquela noite, marcada por um evento tão poderoso, se tornaria um testemunho de como a fé pode trazer libertação, paz e cura a qualquer um que esteja disposto a acreditar. A transformação de Popó não foi apenas visível, mas também emocional. Ele havia sido um homem forte, mas aquele momento o fez perceber o quanto ele precisava de algo além de sua própria força física. Ao levantar-se, sentiu-se renovado, como se estivesse finalmente livre de um peso invisível que o havia perseguido por tanto tempo. Seus olhos, antes cheios de raiva e desconforto, agora estavam serenos e cheios de gratidão. A energia no templo era palpável, e todos ali sabiam que haviam testemunhado algo muito maior do que qualquer luta física. Popó, um homem de coragem reconhecida no mundo dos esportes, havia sido tocado por uma força muito mais poderosa que qualquer adversário que ele já tivesse enfrentado. A palavra de Deus, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, havia transformado sua vida de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Com a paz restaurada, Popó se aproximou de Padre Marcelo e, de forma humilde, agradeceu não apenas pela cura, mas pela oportunidade de sentir o verdadeiro poder da fé. Eu senti o mal dentro de mim, mas agora me sinto limpo, disse ele, com um sorriso sincero e os olhos marejados. Padre Marcelo colocou a mão sobre seu ombro e, com um olhar profundo, respondeu: "O que você sentiu, Popó, é o poder de Deus. Ele sempre esteve com você, e agora você está mais forte do que nunca, não apenas no corpo, mas no espírito." Com esses simples, mas poderosos palavras, a cerimônia chegou ao seu fim. A plateia, emocionada, aplaudiu mais uma vez, reconhecendo a força divina que havia operado diante deles. Enquanto a cerimônia se encerrava, Popó deixou o templo com um semblante renovado. O peso que ele carregava antes daquele dia parecia ter sido completamente dissipado. Cada passo que ele dava agora era mais firme, mais confiante. Ele não era mais o homem que entrou naquele culto buscando algo mais, mas alguém que havia encontrado a paz que tanto precisava. As palavras de Padre Marcelo ressoavam em sua mente. A força da fé é capaz de curar até as maiores aflições. Popó sentiu em seu coração que ele agora carregava algo mais forte que qualquer adversário, a força de Deus. O milagre vivido por ele naquele culto não era apenas sobre a sua cura física, mas sobre a transformação interior que ele experimentou ao permitir que a palavra de Deus tomasse conta de sua vida. Naquele mesmo momento, outros membros da plateia, tocados pela experiência, também sentiram a presença divina em seus corações. O que começou como um culto simples de fé e oração se tornou uma história de libertação e renovação espiritual.
O poder da oração e da fé de Padre Marcelo Rossi havia tocado não apenas Popó, mas todos os presentes. O ambiente, agora leve e iluminado, transbordava de esperança e gratidão. A cada passo que Popó dava para fora daquele templo, ele sentia a luz de Deus guiando-o e, ao olhar para trás, percebeu que não voltaria mais àquela vida de sofrimento e dúvida. Ele estava livre, livre das amarras espirituais que o haviam prendido, livre para caminhar em paz, com fé e convicção renovadas. O milagre de Popó se espalhou rapidamente. Notícias sobre o ocorrido naquele culto chegaram aos 4 cantos, e as pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de fé e transformação. Muitos se aproximaram de Padre Marcelo para agradecer pela força espiritual que ele havia proporcionado naquele momento. A história de como Popó, o grande lutador, foi libertado de uma força maligna pela palavra de Deus, se tornou um testemunho vivo do poder divino. Aqueles que estavam em dúvida sobre o alcance da fé começaram a questionar suas próprias crenças. E muitos se sentiram tocados a buscar a transformação em suas próprias vidas. O culto não era mais apenas um evento religioso. Era um movimento de mudança, uma demonstração clara de que a fé verdadeira pode vencer qualquer adversidade, seja espiritual, física ou emocional. Padre Marcelo, sempre humilde e sereno, não se sentia como o protagonista daquela história. Para ele, o verdadeiro milagre era ver a transformação em Popó e em cada pessoa que estava ali, testemunhando o poder de Deus. O Senhor é quem age, não eu, dizia ele com frequência, reforçando que a força não estava em suas palavras, mas na fé daqueles que estavam dispostos a acreditar. Ele sabia que aquele evento não era apenas sobre o ex-lutador Popó, mas sobre cada alma que estava em busca de cura e redenção. Ao final daquele culto, o padre agradeceu a todos, dizendo que, mais uma vez, Deus havia mostrado que, onde a fé é verdadeira, não há força no mundo que possa resistir ao poder divino. Enquanto as semanas passavam, a vida de Popó se transformava de maneiras que ele nunca imaginou ser possível. Com a experiência vivida no templo, ele se tornou mais dedicado à sua fé. Buscou mais momentos de oração e reflexão, afastando-se dos hábitos antigos e abraçando uma vida de paz e tranquilidade. Ele começou a falar publicamente sobre sua experiência no culto com Padre Marcelo, compartilhando sua jornada espiritual com outros. Popó se tornava uma inspiração para aqueles que, como ele, estavam em busca de algo maior, algo que não poderia ser encontrado em uma luta física. Ele passou a entender que, às vezes, a verdadeira batalha não acontece dentro do ringue, mas dentro de nós mesmos. Sua jornada estava longe de ser fácil, mas agora ele sabia que não estava mais sozinho. Ele havia encontrado sua força interior, que vinha da fé e da confiança em Deus. Popó, agora mais tranquilo e centrado, continuou a se aproximar de Padre Marcelo, buscando orientação e palavras de sabedoria. O padre, com sua humildade característica, sempre o acolhia com palavras de encorajamento, lembrando-o de que a luta mais importante é aquela contra os próprios demônios internos. Você encontrou a paz, Popó, dizia Padre Marcelo, mas a verdadeira batalha é manter essa paz todos os dias. As palavras do padre ressoavam com Popó, e ele sabia que, com a fé como sua força guia, ele poderia enfrentar qualquer desafio que a vida lhe impusesse. Cada oração, cada palavra de Deus o ajudava a manter a paz interior, e ele estava determinado a seguir esse caminho, sabendo que, agora, a verdadeira luta era a sua para manter a liberdade que Deus lhe deu. A transformação de Popó não foi apenas interna, mas também externa. Ele se reconectou com sua família de uma maneira que nunca havia experimentado antes. A raiva e o medo que o acompanhavam por tantos anos deram lugar a uma nova serenidade. A cada dia,
Ele se sentia mais fortalecido e sua vida estava sendo moldada pela palavra de Deus. Ele começou a se envolver em projetos comunitários, ajudando aqueles que, assim como ele, estavam em busca de paz e libertação. Popó se tornava um exemplo vivo de como a fé verdadeira tem o poder de transformar uma pessoa completamente. E, mais importante, se via mais como um simples ex-lutador, mas como alguém com uma missão maior, ser uma luz para os outros, compartilhando a cura que ele encontrou. Padre Marcelo, por sua vez, continuou a tocar vidas de formas invisíveis, mas profundas. Ele sabia que o trabalho que fazia era muito mais do que pregar. Era sobre ajudar as pessoas a encontrar o verdadeiro poder da fé. E ver a transformação de Popó, um homem que passou de cético a um crente fervoroso, era um testemunho da grandeza de Deus. Quando Popó retornava ao templo, Padre Marcelo sempre o recebia com um sorriso acolhedor, lembrando-o de que a jornada de fé era contínua. Você encontrou a liberdade, Popó, mas a verdadeira luta está em não desistir dela. Continue firme em sua fé e sempre busque a luz de Deus. Popó, agora com os olhos cheios de gratidão, sabia que nunca mais seria o mesmo. Sua vida estava moldada por uma nova perspectiva, uma perspectiva de fé, amor e paz. A notícia da transformação de Popó se espalhou por várias partes do país, e ele se tornou um símbolo de fé e superação. Muitas pessoas, inspiradas por sua jornada, começaram a buscar a mesma paz que ele havia encontrado. Ele passou a ser convidado para eventos e palestras, onde compartilhava sua experiência com outros que estavam lutando contra suas próprias batalhas espirituais. Seu testemunho de fé não se limitava apenas à história de sua cura, mas à jornada contínua de transformação que ele estava vivenciando. Popó se tornou um exemplo de que, com a ajuda da fé e da palavra de Deus, qualquer desafio, por mais grande que seja, pode ser superado. Ele sabia que sua verdadeira força não vinha dos músculos ou da sua carreira como lutador, mas da conexão com Deus e da paz interior que ele finalmente alcançara. Padre Marcelo continuou a guiar aqueles que buscavam luz e direção, mas a história de Popó sempre esteve em seu coração como uma lembrança poderosa do impacto da fé. A fé é uma jornada que nunca termina, dizia ele frequentemente em suas pregações. Ela exige coragem, mas é através dela que encontramos nossa verdadeira força. Ele sempre lembrava à plateia que os milagres acontecem todos os dias e que a verdadeira batalha está em manter a fé viva, mesmo nos momentos de adversidade. Popó, agora mais do que nunca, compreendia a profundidade dessas palavras. Ele sabia que sua jornada não havia terminado, mas que sua fé o sustentaria enquanto ele continuava a viver, inspirando outros com sua história e mostrando que, com Deus, tudo é possível. Com o tempo, Popó se tornou um defensor fervoroso da fé, e sua transformação era um exemplo para todos ao seu redor. Ele começou a ajudar pessoas que passavam por momentos difíceis, compartilhando sua experiência de libertação e encorajando outros a encontrarem a paz interior através da oração e da fé em Deus. Sua jornada não era mais sobre vitórias físicas em um ringue, mas sobre encontrar vitórias espirituais, vencendo os próprios demônios interiores e abraçando a verdadeira paz. Ao compartilhar sua história, Popó não só inspirava outras pessoas, mas também fortalecia ainda mais sua própria fé, sabendo que cada dia era uma oportunidade de viver com mais propósito e conexão com Deus. E assim, o culto de Padre Marcelo Rossi, que parecia ser apenas mais uma celebração, se transformou em um marco na vida de muitos, especialmente para Popó. O milagre que aconteceu naquele templo não foi apenas sobre a cura de uma pessoa, mas sobre o despertar da fé em todos os que estavam presentes. Popó, com sua história de transformação, se tornou uma figura que personificava o poder da fé e da oração,
mostrando ao mundo que, não importa quão grandes sejam as lutas que enfrentamos, a fé em Deus sempre será a força mais poderosa para nos libertar e nos transformar. E assim, sua vida seguiu com uma nova missão: ajudar outros a encontrarem a mesma paz que ele havia encontrado, com a certeza de que com Deus tudo é possível.